Vamos para a mensagem de hoje, porque a mensagem de hoje é top demais, porque Deus falou já muito ao meu coração, tenho certeza que vai falar mais ainda, e eu conto agora com a sua atenção total, porque eu sei que o Espírito Santo não nos trouxe aqui à toa, não colocou você que está em casa assistindo essa mensagem à toa, talvez você nem esteja vendo essa mensagem ao vivo, não importa, Deus quer falar com você nesse exato momento. O tema... A gente deixou ali, ó, tá dormindo? Uma pergunta. E aí, a resposta do cérebro, daqui a pouco já é 2021. Bom, a nossa central de estatísticas, ali na porta, perguntou para vocês, através desse formulário altamente desenvolvido pela NASA, a gente, né, hoje o negócio foi bom, hein? Teve brownie pelo dia da Bíblia, aí teve pesquisa, teve tudo, e na moral, que Deus abençoe cada vez mais essa galera linda aí, que tem trabalhado forte. Perguntaram para você assim, como você esteve em 2020? Acordado ou dormindo? É uma pergunta que talvez alguns tenham se precipitado em responder, e talvez queiram mudar a resposta aí ao longo do tempo. Não tem problema. À medida que o Espírito Santo for falando com você, você vai fazendo essa autoanálise e ver se você estava dormindo ou acordado. 48,9% dos nossos entrevistados nessa noite responderam que estavam dormindo durante 2020, enquanto 51,1% das pessoas disseram que estavam acordadas durante 2020. Deixa eu só ler aqui, porque o Igor botou mais alguma coisa. Se tivesse colocado a opção em cima do muro, muitos escolheriam carinha de riso, carinha de riso, carinha de riso. A palavra do crente é assim, sim, não, não. O Igor botou essa observação aqui, porque talvez muitos tenham ficado na dúvida na hora de responder. Caramba, eu estava dormindo ou eu estava acordado? E se eu marquei que eu estava dormindo agora, o que é que vão pensar de mim? Eu vi o Jean ali chegando para a galera e falando assim, ninguém vai te julgar, vai, me responde essa pergunta sem medo de ser julgado. A verdade é que a gente precisa pensar muito bem antes de responder mesmo essa pergunta. Porque o sono que nós estamos falando aqui não é meramente cessar as suas atividades. Nós estamos pensando aqui na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual. Se você fizer aí uma autoanálise sincera agora e pensar no ano de 2020, você considera que você passou esse ano dormindo ou você considera que você passou esse ano acordado? Vamos pensar em como é que é o nosso relógio biológico, primeiro, para a gente formular bem essa resposta? Normalmente, nós dormimos 1/3 do nosso dia. O dia tem 24 horas, a gente dorme, em média, 8 horas, então, 1/3 do dia nós passamos dormindo e 2/3 acordados, em média. Óbvio que tem gente que dorme 3, 4 horas por noite e tem gente que dorme 15, 16 horas por dia. Aí é com cada um, mas em média, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Imagina aí, seria o equivalente a você dizer assim, eu vivi, sei lá, 90 anos, significaria dizer que 60 anos você esteve acordado e durante 30 anos da sua vida você estava dormindo. Olha que parada doida da gente pensar, né? 1/3 a gente passa dormindo. É claro que o sono tem a sua função, né? O sono é importante, a gente precisa dormir. Que ninguém tenha a ideia de parar de dormir a partir de agora, porque senão seu cérebro vai ficar totalmente prejudicado aí e você vai ter muitos problemas. Mas espiritualmente, a coisa funciona diferente. Espiritualmente, se a gente imaginar jogar fora 1/3 que seja, 1/4 da nossa vida, qualquer minuto que seja, a gente já está cometendo um erro muito grave. A Bíblia chega a dizer para a gente orar sem cessar, por exemplo. Significa que é para a gente estar alerta o tempo inteiro. Jesus diz para a gente, vigiai e orai. E a gente precisa pegar essas lições e entender que, espiritualmente, eu não posso cochilar. Por quê? Qual é o momento que você está mais vulnerável? A qualquer tipo de investida, seja
de algum adversário, de algum homem mau, seja de algum colega no acampamento. Qual é o momento que você está mais vulnerável? Para pensar. Não é o horário que a gente está dormindo? Uma vez eu vi um documentário que eu achei muito legal, que falava dos golfinhos, que eles dormem um lado do cérebro, aí vai nadando com um lado acordado, que eles ficam meio alerta, depois dorme o outro lado do cérebro. Achei legal esse negócio. Eu queria poder fazer isso. Não dá. Não dá. Para a gente não dá. A gente tem que apagar de vez. Só que quando eu e você dormimos e apagamos de vez, a gente fica vulnerável, cara. Vulnerável porque enquanto você está ali dormindo, você não sabe, você não percebe a aproximação do inimigo, por exemplo. Enquanto você está dormindo, você não tem como desenvolver defesa. Enquanto você está dormindo, você não tem uma percepção legal nem do tempo que está passando. Você já passou pela experiência de dormir, cansadão, chegou, deitou, aí de repente, relógio despertando. Você, caramba, já está de manhã. Parece que passou assim, ó, parece que você fechou o olho, abriu e já tinha passado a noite toda. Por quê? Porque até o tempo a gente não consegue perceber passando muito bem quando a gente está dormindo. E na vida espiritual, quando a gente dorme, acontece exatamente isso. A gente fica vulnerável aos ataques, a gente não produz nada de noite, pelo menos nada real, porque o máximo que você vai ter é sonhos, e a maioria dos nossos sonhos são totalmente loucos, né? Tem conexão nenhuma com a realidade. Ah, sonhei que eu vi uma baleia voando e soltei uma pipa, e a pipa engarranchou na baleia, e a baleia me levou. Tipo, não tem lógica nenhuma um sonho desse. Mas a gente sonha esse tipo de coisa. Vocês estão rindo? Vocês estão rindo porque vocês estão sonhando essas maluquices aí, né? Agora olha para o ano de 2020, cara. Mano, eu fico olhando, parece que o ano de 2020, realmente parece que a gente estava dormindo, que parece que ele passou assim, ó. Acabou. O que aconteceu em 2020? Vamos pensar na gente aqui. Eu me lembro, parece que foi ontem, que a gente estava aqui, um culto de quarta-feira, encerramento do Dentro e Fora, carnaval, quarta-feira de cinzas. A gente vivendo um momento absolutamente incrível, Deus falou de uma forma poderosa no Dentro e Fora, foi uma parada assim, sobrenatural, incrível, a gente cresceu muito, a gente estava aqui celebrando, vibrando, glorificando a Deus e dizendo, Senhor, esse é o ano que a gente vai realmente aí saquear o inferno. E aí terminou o Dentro e Fora, terminou o carnaval, veio março. E o que aconteceu em março? Quarentena. E depois disso? Depois disso, nada. Óbvio que quando eu digo nada, eu estou usando um exagero, uma figura de linguagem. A gente teve o nosso congresso, a gente teve o mês da juventude, a gente teve os nossos cultos, a gente teve muita coisa. Mas olha para o ritmo normal das coisas, e não parece que a gente dormiu assim, ó, e passou. Cara, nós estamos em dezembro, você tem noção disso, velho? O ano acabou. O ano já acabou. Será que nós estávamos dormindo ou acordados em 2020? Na sua vida espiritual, você estava dormindo ou você estava acordado? Para a gente pensar nisso e formular a resposta, vou para outra pergunta aqui. Como é que está o teu foco agora? Vamos descobrir se você ainda está dormindo ou se você está acordado. Aonde está o teu foco agora? Em 2020, dezembro de 2020, ou o seu foco está em 2021? Seja honesto com você agora. Você está pensando agora, dezembro de 2020, na sua cabeça agora, preciso resolver as coisas agora, ou você já está daquele jeito assim, ai, ainda bem que esse ano está acabando. Ai, estou doido para chegar logo 2021 para eu poder fazer. Aí você diz o que você quer fazer. Como é que está a sua cabeça agora? Normalmente, a gente acaba colocando o nosso foco no depois. Por quê? Porque a gente ainda está dormindo. Ou é aquele estágio que a gente está quase acordando, aí a gente fica assim, ai, estou acordando. Aí alguém fala para você, vamos embora, está com pressa, escova o dente, vai tomar café, vai rápido, a gente tem que sair, o ônibus vai passar. E você está, acordando ainda, cheio de preguiça. Como é que você está nesse exato momento? Acordado ou dormindo? Se você estiver pensando em dezembro de 2020, parabéns.
Mas se você é como a maioria das pessoas, talvez você já tenha aberto mão até desse restinho de ano, só para tentar algo novo lá em 2021. Mas quantas coisas podem acontecer até a chegada desse tal de 2021? E se 2021 nem chegar? E se Jesus voltar? E se Jesus não voltar, mas você for encontrar com ele mais rápido? Ai, pastor, bate na madeira. Tem gente que nessas horas tem até simpatia. Está amarrado, pastor. E se for o plano de Deus? E se acontecer, cara? Eu não estou dizendo que vai acontecer, não estou amaldiçoando ninguém, não estou jogando praga, nada disso. Eu só estou te fazendo uma pergunta simples. E se acontecer? Como é que vai ser a sua prestação de contas diante de Deus, por exemplo? Se ele te perguntar o que você estava fazendo, você vai dizer o quê? Eita, nem sei, Jesus, estava dormindo, acordei e vim parar aqui no céu. Como é que você vai responder isso para Jesus? Você está dormindo ou você está acordado? Também não quero que você se sinta forçado a acordar, porque acordar forçado é chato. Sabe quando alguém chega, bora, bora, levanta agora, agora, agora. E você não queria acordar, e você levanta na força do ódio, e vai trabalhar, vai estudar na força do ódio, vai fazer prova na força do ódio. Também não resolve. Então a intenção de Deus não é te acordar na marra, mas é necessário que você entenda que está na hora de acordar, que você já dormiu o suficiente, e que agora a gente precisa se colocar de pé. Também não quero que você fique enrolando isso com a função soneca. Tipo, Jesus vai falar com você hoje. É tempo de acordar, a decisão é hoje. Pô, o Ravel foi usado por Deus aqui agora. O Ravel virou aqui e falou o quê? É hoje, a decisão é hoje. Deus vai falar contigo, você tem que responder hoje. Mas e aí? E se Deus falar contigo hoje, e você virar e falar assim, função soneca? Ah não, depois eu vejo isso. Depois eu resolvo isso. Vou esperar o meu amigo fazer isso também. Vou esperar o meu crush ou a minha crush fazer isso também. Sabe quando a gente começa a empurrar as coisas, as decisões importantes para depois, e até mesmo baseado nos outros? Jesus não quer também que a gente fique empurrando tudo isso para depois. Também quero que você, antes de a gente entrar aqui nisso, entenda que acordar é diferente de levantar, são dois processos diferentes. Tem gente que acorda e fica na cama. Uns ficam deitados e falam, não, já estou acordado. Tem gente que senta na cama, igual um The Walking Dead, mano, fica sentado ali. Se você fizer um filme de atividade paranormal, a pessoa fica sentada ali, ó, ainda se balança assim, mano. Tu olha para a pessoa, tu pensa, mano, isso não é de Deus não, você até ora pela pessoa. São dois processos, acordar e de fato se levantar. Então, olha só, se você está dormindo, Deus vai te pedir duas coisas. Primeira, acordar, e a segunda, se levantar. Se você considera que você já está acordado, talvez você até esteja acordado, mas ainda não se levantou. E Deus quer falar com você hoje. É tempo de se levantar. Eu já falei aqui para vocês, a nossa meta para 2021 é que todo mundo esteja servindo em algum ministério. Todo mundo. Então, se você ainda não serve em algum ministério, entre em um ministério, veja onde você se encaixa. Pastor, mas e aí, eu ainda quero ajeitar algumas coisas, eu preciso acertar algumas coisas antes de começar a servir. Eu ainda não estou perfeito diante de Deus. Cara, ninguém nunca vai conseguir isso. Você precisa começar a produzir para Deus e dar autoridade e autonomia para que o teu líder vá te liderando nesse processo. Ele vai lapidar você. Você precisa chegar para o seu líder e falar, olha, eu estou aqui, estou disposto a servir. Mas, cara, eu preciso ser honesto com você. Semana passada teve uma festa e eu pequei assim, assim, assim. Seu líder vai olhar para aquela situação e ele vai poder te ajudar a não errar mais. E ele vai te conduzir na melhor forma para te colocar de novo no prumo, no caminho certo. Então é necessário que você também crie essa conexão com o seu líder. O Ravel também falou disso. Eu fiquei dali só sentado ali falando, mano, o Ravel vai acabar com a mensagem antes de eu pregar, espero que não.
Mas glória a Deus pela vida dele. Vale a pena. Ouçam de novo, 5 minutos depois, quando vocês puderem. Está lá, gravado no canal do YouTube. Cara, Deus está falando com a gente. Olha, é tempo da gente acordar e é tempo da gente se levantar. É tempo da gente agir. Porque se nós não fizermos nada, se a gente continuar levando as coisas, né, de qualquer maneira, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mano, para pensar espiritualmente, o que você produziu em 2020? Quantas vidas você ganhou para Jesus, cara? Quantas vidas você ganhou para Jesus em 2020? Quais foram as marcas do teu ministério em 2020? Se Jesus te perguntar isso agora, Jesus chegar e sentar do teu lado agora, como disse o Ravel, tem muita cadeira vazia. Se Jesus aproveitar isso, sentar do teu lado e falar assim, vem cá, deixa eu bater um papo contigo. Quais são as marcas do teu ministério aí em 2020? O que você vai responder para Jesus? Não, Jesus, sabe o que é? Por causa do corona. Ué, e se vier um novo vírus? Aí vai ter vacina agora. E se aparecer um novo vírus? A gente não vai fazer nada? A gente vai ficar parado? A gente tem que ir se adaptando. Foi dado o aviso ali. Se você tem alguma visita, alguém para ser visitado, se você tem algum não crente que aceita receber uma visita, a gente vai fazer uma visita online. Você pode procurar pastor Rodrigo, pastor Emílio, pastor Osório, e falar, olha, eu quero essa visita online. Nós estamos aprendendo a lidar com uma nova situação. Você não pode ficar mais parado. Isso não dá mais. Porque todas as vezes que alguém dormiu espiritualmente, pagou um preço muito alto. E eu quero conversar com vocês sobre isso, porque enquanto Deus mostrava para mim assim, os textos, né, que iam ser usados aqui sobre essa mensagem, a forma como o Espírito Santo construiu essa mensagem, cara, fala de uma forma muito clara conosco aqui, geração eleita, essa galera que está aqui, a galera que está assistindo a gente em casa, fala direto para a gente, porque os exemplos que vão ser dados aqui foi o que mais a gente viveu aqui em 2020, como problema para ser solucionado. E aí, a gente vai ter 4 exemplos, e eu quero começar com o primeiro deles, que é um exemplo de um cara, que eu já preguei algumas vezes sobre esse camarada. Coloca para a gente aí o primeiro exemplo aí. Ih, já foi esse aí. Aí você está dormindo, passa mais um. Desculpa, eu não fui falando, né? Passa. Beleza, vamos lá. Olha lá, Sansão. Isso? Não, volta no Sansão. Vamos lá. Eu vou falando passo agora no próximo slide. Desculpa, gente. Sansão é o nosso primeiro exemplo de hoje. Vocês sabiam que Sansão dormiu e Sansão se deu mal? Eu coloquei que Sansão dormiu na vida sentimental. Porque você deve conhecer a história. Sansão sempre foi um cara muito enrolado. Quando se tratava de coisas do amor, coisas do coração, Sansão sempre foi enrolado. Tudo começa quando ele cisma que ele quer casar com uma mulher que não é do povo de Israel. E ele perturba os pais dele e ele fala, não, só serve se for essa. Tem que ser essa mulher, é essa que eu quero, é essa que eu quero. Não era para se casar, mas se casou. Está lá no meio da festa de casamento e tal, aquela coisa toda. Ele fez um enigma e ninguém sabia a resposta. E ele fez uma aposta, um tipo de desafio lá com a galera, os convidados. E aí, falou assim, ninguém sabe a resposta, né? E o povo foi ficando irritado com aquilo. Aí o povo chegou na mulher dele e falou assim, desenrola lá para a gente. Você é nosso povo. Desenrola para a gente, descobre qual é esse mistério, para que a gente não precise pagar para ele, para que seja ele a pagar para a gente. E aí a mulher vai lá e começa a perturbar ele. Sansãozinho, qual é o enigma? E aí ela, com certeza ela perguntou de jeitinho. Se ela chega aloprando com Sansão, qual é o enigma? Ele não ia dar o enigma, mas ela foi com jeitinho, e ela conseguiu a resposta, ela foi lá e deu a resposta do enigma. Resultado da história, Sansão ficou meio aborrecido, foi embora. Eu não quero mais, eu deixo essa mulher e depois eu volto. Ele foi embora. Aí o pai da noiva pegou a mulher dele e deu em casamento a um amigo dele que estava na festa. Passou um tempo, ele voltou, ele falou, vou lá pegar minha mulher agora e trazer para cá para ficar perto de mim. Quando ele volta, cadê a mulher dele? Está casada com outro cara.
Ele ficou irritado de novo ele arrumou treta com os filisteus. Olha só, a gente já está falando de 2 tretas, e tudo vida sentimental. Aí, mais um pouquinho na frente na história, aparece uma tal de Dalila. Vocês já devem ter ouvido falar muito na Dalila. Sansão e Dalila, tem até filme, né? Aí a Dalila era mais seduzente, a Dalila foi mais encantadora. E a Dalila queria arrancar de Sansão qual era o segredo da força dele. Essa história vocês conhecem. Como é que ela fazia? Ela falava, me conta o seu segredo. Sansão, das 3 primeiras vezes, ele jogou um caô lá. Ele falou assim, é para fazer tal coisa que eu perco a força. Aí, ele dormia, aí ela gritava, Sansão, os inimigos estão vindo, os filisteus estão vindo. Aí ele acordava, arrebentava, né, tudo que amarrava ele ali, ia em prontidão. Ela falava, opa, ainda está com a força. Mas ela continuou insistindo. Algumas versões dizem que ela perturbava ele dia e noite atrás do segredo. Até que ele falou, cara, é o meu cabelo. Se cortar o meu cabelo, eu vou perder a força. Ele revelou o segredo para ela, porque, de alguma forma, ele não estava enxergando o que a vida sentimental dele precisava. Ele entregou o segredo, dormiu, ela amarrou ele, chamou os inimigos, e ele foi, então, preso, teve os seus olhos furados, foi levado como um bobo da corte para animar os outros, para alegrar os outros, e esse é o contexto que Sansão teve que viver. Até o dia que ele resolveu, então, ter o último ato de guerra, empurrou as pilastras lá do templo, lá onde estava todo mundo, matou um monte de inimigo, mas morreu também. Olha que história que eu acabei de contar para vocês. Eu tentei fazer um resumão da história de Sansão, né? Sansão era um cara que, por conta da sua vida sentimental, ele adormeceu, não só no colo de Dalila, ali nos braços de Dalila, mas ele adormeceu porque ele dormiu mesmo, ele não percebeu o que estava acontecendo, ele não foi capaz de ver as tramas que estavam envolvendo a vida dele. Pastor, por que esse é o primeiro tópico da mensagem? Você falou que tem tudo a ver com a gente. Para pensar na bagunça emocional que ficou na cabeça de muita gente durante essa quarentena. Para pensar nas armadilhas que Satanás armou para a gente nessa quarentena. Foi o tempo que o WhatsApp mais bombou. E bombaram também os nudes. E o nudes, ele não fere só porque ele te faz pecar. Quando você envia um nudes, você está correndo um risco de que aquilo vaze. Que outras pessoas vejam, porque às vezes não vazou, mas o pessoal viu, o cara mostrou, a menina mostrou, e não entra nessa de que é só homem que mostra, que menina não mostra não, porque as meninas mostram também. Aqui ó, olha aqui, quando não há um amor puro no coração de alguém por outra pessoa, o interesse não é, o compromisso não é com aquela pessoa, o compromisso é consigo mesmo. Então a pessoa quer cantar a vitória, aqui ó, olha aqui. Para pensar nessa quarentena, que não foram só essas conversinhas de WhatsApp que colocaram a gente em risco. Foram contatos com pessoas que talvez você nunca tenha conhecido. Fui participar de uma live, fui participar de um evento online, e eu conheci uma pessoa. Você não sabe quem é, mas você abriu a porta da sua intimidade, do seu coração, para alguém que você nem sabia quem era. Nunca o Tinder foi tão acessado, igual foi na quarentena. Bombou o Tinder. Pastor, mas Tinder, na igreja? Pessoal aqui não usa isso não. Não devia usar. Mas aí não tem só o Tinder, né? Porque tem gente que fala assim, eu nunca usei o Tinder, mas usou outro aplicativo que faz a mesma coisa, que tem o mesmo objetivo. Tudo isso porque talvez você esteja dormindo na sua vida sentimental. É necessário a gente entender isso, cara, porque Jesus ele quer a gente acordado. Jesus quer a gente alerta para a vida sentimental. Porque depois que você pega um determinado caminho, para você sair dele é muito complicado, cara. Existem caminhos que levam à morte. E
não é só porque ele é bonitinho, que ele é um gatinho, que é garantia de sucesso, não. Você precisa de um homem, de uma mulher de Deus. É isso que você tem que procurar. Mas se você estiver dormindo, o diabo vai conseguir te apresentar a pessoa errada. Vai te convencer que aquilo é um sonho, porque você está dormindo, então parece um sonho. Ai, eu estou vivendo um sonho, pastor. Eu assistindo daqui parece um pesadelo, a pessoa diz que é um sonho. Parece que eu estou vendo a pessoa junto com o Fred Krueger. Nem é da época de vocês, né? Fred Krueger, eu fui muito longe. Voltei na minha adolescência. Só o Tiago e a Adeline e o pastor Emílio que ficaram, Fred Krueger. O resto do pessoal aqui, quem? Cara, era um personagem de um filme de terror, só para quem não sabe, né? Fred, bota lá no Google depois, Fred Krueger. Não tem jeito. Aí vocês vão ver quem é o Fred Krueger. Cara, a gente, às vezes, entra numas armadilhas, porque a gente está dormindo. E dormindo você acredita que coisas ruins são um sonho. Quem nunca sonhou uma coisa maluca e estava tão gostoso na hora do sonho, depois você acordou, você fala, mano, que viagem que eu estava sonhando. Eu lembro uma vez que eu sonhei que eu estava numa piscina de maionese, velho. Olha que viagem, né? Mas na hora que eu estava dormindo, estava legal, porque eu fazia assim na maionese, ó. Não sei se ficou na minha cabeça alguma coisa de viajar na maionese, não sei. Eu sei que eu sonhei isso, que eu estava numa piscina de maionese, velho. E na hora que eu estava dormindo, parecia tão gostoso aquilo. Depois que eu acordei, eu falei, mano, imagina do jeito que... Cara, se eu estiver comendo um hambúrguer, eu fico nervoso que esses moleques comem hambúrguer, baba tudo e cai. Cara, eu como. Se sujar um negocinho, eu já estou aqui, ó, me limpando. Aí eu fiquei pensando, cara, se me jogam numa piscina de maionese, cara, eu vou surtar lá dentro, eu vou surtar. Então não é bom, mas enquanto eu estava dormindo, parecia bom. Se o diabo conseguir fazer você cochilar espiritualmente, na sua vida sentimental, você vai correr um risco de acreditar que uma coisa ruim é boa. Você tem que estar alerta, você tem que estar despertado, estou acordado, estou vigilante no que está rolando. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas a gente não sabe o que faz e vai acabar cometendo esses erros aí que Sansão cometeu. O cara foi cair na mão dos inimigos, o cara terminou cego, o cara virou um bobo da corte, o cara que era um grande herói em Israel. Por quê? Porque dormiu na vida sentimental, porque colocou o coração na frente de Deus. Quantos são aqueles que falam assim, pastor, Deus confirmou no meu coração? Quantas vezes eu já ouvi essa história assim? Deus me mostrou. Não, pastor, nós oramos e Deus já confirmou que é. O quanto que é a tua paixão confirmando no teu coração? Porque não adianta nada o teu coração falar, tá certo, vai nessa, se você está indo no caminho errado. Porque no final das contas, você vai chorar. E não vem com essa de que, se der errado, pronto. Com todo mundo acontece isso. Porque quando dá errado, não tem sentimento pior. Não tem problema maior para você resolver na sua vida. Então, antes de você pensar em errar na vida sentimental, Senhor, abre os meus olhos, me coloca de pé, eu preciso entender o que está acontecendo. Crie mecanismos para que você, então, possa decidir baseado no que Deus tem, não no que você quer. Busque nele essa sabedoria. Porque na maioria das vezes, a gente acaba sendo refém do contexto normal. Foi feita uma pesquisa, né, no Reino Unido, que assim, normalmente, quem é bonito fica com quem é bonito. Quem é feio fica com quem é feio. Quem é mais ou menos fica com quem é mais ou menos. Normalmente, tá? É óbvio que tem exceções. Óbvio que tem exceções. Mas, normalmente, as pessoas, elas estão ali com alguém que é mais ou menos parecido com elas. Mas aqui já tem um problema com isso. Menos a Débora, né? A Débora fugiu. Porque o Igor é lindo e a Débora é muito feia. A Débora é horrível, gente. O Igor é lindo demais. O Igor, meu Deus do céu, que homem. Que homem. A gente corre um risco com isso. Sabe por quê? E se a pessoa que Deus tem para você, se a pessoa certa,
não for como você. Sabia que tem feio que tem medo de chegar na bonita? Ou feia que tem medo de chegar no bonito? E aí fala assim, nunca vou tentar, porque eu vou me colocar no meu lugar. O bigode conseguiu, todo mundo consegue, boa. Se o bigode deu conta, qualquer um consegue. O bigode é a nossa inspiração. Imagina se o bigode pensasse assim, cara, eu tenho que ficar com alguém que seja desprovido de beleza tanto quanto eu. Mano, imagina, o que ia acontecer, cara? Mas, isso aqui é sério, tá? Normalmente a gente vai no que é mais ou menos ali o nosso... Sabe aquela história de dar número, de dar nota? Ah, você é número 8. Ah, você é um número 6. Você... Sabe aquelas histórias de ficar ali dentro da média? É mais ou menos isso. Só que, obedecendo essa regra de forma cega, talvez você não conheça a pessoa que você precisa conhecer. Outra coisa que essa pesquisa lá do Reino Unido mostrou, que também a geografia é muito importante, morar perto. Morar perto, a gente fica muito focado em quem mora perto. E aqui vai um desespero da nossa geração. Porque tem gente que fala assim, se a pessoa morar, sei lá, às vezes tem um garoto na Barra, mas a menina quer o moleque que mora ali no Castelar, velho. Ela quer. Porque ela fala assim, é muito longe, não vai dar para a gente se ver. A gente não está conseguindo se ver, está se vendo uma vez por mês. Cara, que desespero é esse de se ver? Se você só pudesse ver online, dá para ver. A não ser que você tenha outros interesses. Aí já é outro tipo de pecado, também não vai ajudar. Na pesquisa falou que a pessoa procura pessoas com as mesmas qualidades. Essa história de opostos se atraem é mentira, tá? As pessoas têm afinidade, elas gostam das mesmas coisas. Aliás, uma das regras da paixão é essa. São símbolos que são correspondidos. Então, é rir da mesma piada, é gostar do mesmo filme, é estar usando a mesma cor de roupa, é deixar o garfo cair e pegar ao mesmo tempo. Essas conexões aí que a paixão cria, é que definem, são as coincidências. Mas o quanto nós nos tornamos reféns disso de novo? Porque aí a gente vai pela paixão e a gente se esquece de parar e pensar que talvez Deus tenha algo diferente. Outra coisa que a pesquisa mostrou, isso eu achei legal, é ter a mesma espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo que é legal, às vezes coloca a gente na linha da mediocridade. Eu já vi gente falando assim, eu já pequei muito, então eu tenho que arrumar alguém que também pecou muito. Só que você imagina a história de dois pecadores. Quando a gente fala pecar no meio da juventude, a gente está falando mesmo muito da parte sexual. Você imagina juntar TNT e nitroglicerina. Nem sei se é a mesma coisa, né? Não, né? Vocês que são. Eu também não sei. São coisa de explodir. Imagina, cara. Então, antes de você pensar assim, eu vou me nivelar na minha espiritualidade, pense no seguinte. Eu já falei isso aqui para outras pessoas e vou dizer de novo. Procure encontrar alguém em Jesus. Você quer marcar um local de encontro? Não marca onde você está, não. Marca em Jesus. Eu estou indo para Jesus. Vamos supor que o G é Jesus ali. Eu estou indo para Jesus. Se a pessoa for também para Jesus, vocês vão se encontrar em Jesus. Ótimo. Os dois estão em Cristo. Porque se você se nivelar em outro lugar, vocês vão estar longe de Deus. Pastor, não tem ninguém. Agora, o que você faz? Vai andando para Jesus. E finge que aqui é a balada de Jesus. Você está aqui, só tranquilão. De repente você olha para o lado e você vê alguém. Só que aqui é um lugar de segurança, porque você está encontrando alguém em Jesus. Então essa pessoa é boa. Agora, quando você encontra longe de Jesus, pode dar ruim. Para de dormir na sua vida sentimental, cara. Para de dormir. Acorda enquanto é tempo. Acorda. Para com esses namoros que não te levam a lugar nenhum. Para com essas ficadas. Pastor, mas crente não fica. Não deveria, mas o que eu estou vendo de gente ficando. Vai ficando. Cuidado, Jesus vai voltar e tu vai ficar.
Qual é o compromisso que tem nisso, nesse fica-fica? Fala sério, esse é o valor que você gostaria de ter aos olhos dos outros? Alguém que vale algumas horas, ou alguns minutos, ou um beijinho. Porque depois que esse momento passa, o vazio volta, cara. Eu sei, eu já tive aí. Depois que esse momento passa, o vazio volta. E aí? Aí você vai procurar uma nova aventura para suprir a sua necessidade e vai ficar nessa? Segunda coisa que a gente não pode dormir. Passa mais um slide aí para mim. Outro exemplo, Jonas. Vocês devem conhecer a história de Jonas, né? Deus mandou ele pregar em Nínive, ele não queria. E aí ele pegou um navio na direção oposta. E aí ele dormiu dentro desse navio. Olha o que é que o texto diz. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas dormiu na vida espiritual dele. Tinha uma missão para ele cumprir, ir para Nínive e pregar o evangelho. Mas ele dormiu na vida ministerial dele. Ele abriu mão do que ele tinha que fazer para ir no sentido oposto, para ir na direção contrária. E ali dormindo, mais uma vez a gente vê que a vida dele está em risco. Ele está vulnerável. O capitão do navio está dizendo para ele, cara, o que está acontecendo? Acho que é na NVI agora que fala assim, como você pode estar aí dormindo? É uma pergunta que ele faz. E é uma boa tradução para essa frase. Como você pode estar aí dormindo? Está tudo acontecendo, a tempestade está aqui ao redor e você está aí dormindo. Mano, olha para 2020, como é que você pode estar aí dormindo? De novo eu vou citar aqui o que o Ravel falou. A gente precisa cuidar de tanta gente que estava aqui com a gente, que foi para o mundo, velho. E não vem com essa história de que a pessoa está só um pouco fria, não. Porque não tem esse negócio de meio crente, não. Ou você é crente ou não é crente. Ou é luz ou é trevas. Não tem um lugar meio iluminado, espiritualmente falando. Aonde a luz do Espírito Santo chega, aonde a luz de Deus chega, não há mais espaço para a escuridão. Ah, sou meio crente. Não, então você não é crente. A hora que você for crente, você vai ser crente de verdade. Você vai ser crente em qualquer situação, em qualquer circunstância. Como é que você pode continuar dormindo na sua vida ministerial, cara? Pensa aí, em quanta coisa você jogou fora. Quantas situações, quantos detalhes você jogou fora. A sua vida ministerial é responsabilidade sua. Você sabe qual é a direção que Deus te deu, mas você não está fazendo por quê? Porque eu estou aborrecido com os ninivitas. Porque aquele povo não merece. Porque é muita confusão, pastor. Eu prefiro me afastar do que me estressar e acabar pecando. Tá bom. Daqui a pouco o grande peixe te encontra. E aí você vai reclamar e vai falar como é que Deus deixou tudo isso acontecer. É responsabilidade sua e não dos outros. Essa semana eu vi uma pessoa repostando um grande momento de um grande evento gospel que teve, né? E a pessoa falando, uau, esse foi um dos momentos mais incríveis que eu vivi. Aí eu fui assistir o momento mais incrível. Não tinha nada no momento mais incrível. Talvez tenha sido o momento mais carnal de todo aquele evento. Porque as pessoas estavam pulando só por pular. Diferente de sentir que o Espírito Santo estava ali, fluindo nelas. Uma empolgação que dá e passa. Porque se alguém pula num evento e não pula na sua própria igreja, e mais ainda, não pula dentro do seu quarto, então desculpa, você foi levado pela emoção do momento. Você também pularia no show da Ivete Sangalo, você também pularia no show da Cláudia Leite, e por aí vai. Assim como a gente pula no estádio de futebol, assim como a gente pula com outras situações, a festa de aniversário de um amigo, sei lá. Você
pode fazer as coisas por emoção momentânea, ou você pode entender o que Deus tem para a sua vida. Só que se você continuar dormindo na sua vida ministerial, cara, quando você perceber, você está no ventre do peixe. Encara o problema. Jonas, ele tinha um problema com os ninivitas. Se você olhar historicamente, era um povo que atacava constantemente o povo de Jonas. Então Jonas falava, cara, um povo inimigo ataca o meu povo. Eles eram cruéis. Se você pegar os relatos históricos, eles faziam coisas como, por exemplo, arrancar a pele da pessoa e deixar a pessoa exposta para que aves viessem comer a carne da pessoa viva, amarrada, sem pele. Imagina uma cena como essa, cara. Óbvio que Jonas estava com raiva daquele povo e falou, eles não merecem, eu não vou pregar para eles. Mas qual foi a ordem de Deus? Não foi essa? Então o que você tem que fazer? Vai continuar dormindo ministerialmente? Não, pastor, eu vou dar um tempo, agora eu vou dar um tempo, vou ficar um tempo afastado, eu preciso de um tempo para mim. Eu não acredito nisso, desculpa, eu não acredito que Deus te chamou para qualquer coisa e você tira férias ministeriais, não existe isso. Você pode tirar férias na sua vida normal, você tira férias, você viaja, você faz tudo. Mas o seu ministério vai com você, aonde você estiver. Você pode estar na praia, se o Espírito Santo pegar e virar para o teu lado e falar assim, ó, tá vendo aquele cara ali, ó, ele precisa de mim. Você pode estar de férias, você vai lá e vai falar de Deus. Não existe férias ministeriais. Jonas achou que ele podia ir na direção contrária. O que você fez com o seu ministério em 2020? Seja honesto com você. Que rumo você deu para a sua vida? Será que era isso que Deus tinha para você? Você veio crescendo, 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 de repente você falou, não, eu preciso agora ficar aqui, ó, sem fazer nada, no ostracismo total. Não é isso que Deus quer para você. Terceira coisa, exemplo dos discípulos. Esses aqui são os vacilões e a gente faz igualzinho eles. Eles dormiram, pode passar mais um aí. Passa mais um slide para a gente aí. Os discípulos dormiram na vida de oração. Marcos capítulo 14, versículo 41 fala, e quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Jesus separou Pedro, Tiago e João, e aqui essa cena é no Getsemane, Jesus está passando um dos momentos mais importantes do seu ministério, um dos momentos mais importantes, onde ele está ali diante de Deus, diante do Pai, aceitando tudo aquilo, o plano de Deus, o propósito de Deus, aceitando todo o sofrimento que ele ia passar, aceitando se tornar aquele que ia receber os nossos pecados sobre ele, está afastado de Deus por um momento. Naquele momento Jesus estava aceitando tudo isso. A Bíblia diz que ele chegou a suar sangue, um momento de angústia profunda. Ele leva 3 candangos para orar com ele. E os caras dormem. Por 3 vezes, Jesus acorda eles, eles estão dormindo, eles voltam a dormir. Não é que eles dormiram uma vez e depois falam, caramba, velho, que vacilo, pô. Não, eles dormiram, aí dormiram de novo. E Jesus fala, basta. Vocês ainda estão aí dormindo e descansando, até quando? É chegada a hora e vocês não entenderam isso. Eles dormiram na vida de oração deles. A vida de oração fala da nossa conexão com Deus. Fala em falar com Deus, mas em ouvir a Deus. Meu Pai, eu sei que a gente fala com Jesus várias vezes. Senhor, eu quero um iPhone. Senhor, eu quero dinheiro para comprar uma roupa para o final do ano, para o Natal. Senhor, eu quero uma festa de aniversário, eu quero viajar. Eu sei que vocês falam com Jesus o tempo todo. Mas quando a gente fala de uma vida de oração, são momentos que a gente dedica para ter essa comunhão, essa conexão total com Deus, em falar com Ele e ouvir o que Ele está dizendo. Envolve leitura de palavra, envolve momentos de adoração no seu secreto, envolve realmente botar o joelho no chão e orar. Olha para trás, na sua história em 2020. Será que foi dormindo ou acordado? Se Jesus chegasse agora, metesse o louco aqui e falasse assim, mano, por que vocês ainda estão dormindo aí, descansando, velho? Chega!
Está chegando a hora, daqui a pouco Jesus vai voltar, tem um monte de gente morrendo lá fora. E o que a gente está fazendo? Cara, eu me lembro aqui, às vezes eu bato o olho assim, eu vejo algumas coisas. Eu me lembro de ter visto o brilho no olhar de algumas pessoas dizendo: eu vou fazer um culto no meu colégio, pastor, e me contar isso, explodindo de alegria. E de repente olhar para essas pessoas e perceber que elas não têm mais o brilho de estar na igreja. Eu me lembro de pessoas que não conseguiam chegar a uma geração sem trazer 1, 2, 3, 4 visitantes. E o tempo passou, e agora, parece que a pessoa está dormindo, vem até com a coberta dela, vem se arrastando. Parece aquele do Snoopy lá. Qual que dorme? É o Charlie Brown ou não? Tem um outro lá que dorme, esqueci o nome dele. Com cobertor o tempo inteiro, pronto para dormir. Na sua vida de oração, você precisa estar acordado, cara. Conexão com Deus, intimidade. Porque aí Ele vai falar: é por aqui você vai, é por ali você vai. Sobe, você vai subir. Vira para cá, vira para lá. Vai ser igual um GPS. Deus, Ele quer direcionar a tua vida. Mas para isso, você tem que estar juntinho em oração, em conexão. Já pensou se a gente tivesse uma vida com Deus, igual a gente tem uma vida com o namorado, com a namorada, uma vida que a gente tem com o nosso celular? Já pensou se a sua vida com Deus, pronto, o celular é o melhor. Se a sua vida com Deus fosse igual a sua vida com o seu celular, você acordou pela manhã, pega o celular e vai ver se tem alguma coisa. Já pensou se você acordasse e falasse: Jesus? Tem aquela música que fala assim: que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Eu amo essa canção, ela é um pouco alta, por isso que eu não arrisquei de cantar, porque agora eu já sei que a galera está querendo colocar aí alguns momentos na retrospectiva, e eu não vou dar um mole desse, de pegar e tentar cantar uma música alta dessa, e dar um ruim, mas eu amo essa canção, e eu não me esqueço de um café e oração que nós tivemos aqui, e essa música cantou. E naquele dia, cara, foi um momento legal, porque naquele dia eu não tinha nem pegado no telefone, eu não esqueço a ministração do pastor Rodrigo naquele dia, ele nem era pastor ainda. Ele tirou o celular da gente chegou, a gente deixava o celular num canto, e foi lá embaixo, foi depois da secretaria, assim, quase voltado para a rua de trás. E ali a gente tinha umas cadeiras, a gente estava sentado, cantamos essa música, e ele ministrou sobre isso, que a gente precisava ter o primeiro pensamento em Deus. Cara, depois daquele dia, eu não sei quando foi esse Café Coração, nem lembro, tem muitos anos já. Mas depois desse dia, eu comecei a me policiar nisso, de falar: cara, acordei. E eu falei: eu preciso falar com Deus primeiro. Depois o Espírito Santo foi fazendo alguns aprimoramentos, né? E hoje, graças a Deus, eu já consigo não olhar o tal do telefone. Então eu acordo, eu faço as coisas que eu tenho que fazer com Deus, e depois eu pego no telefone. Ah, pastor, te mandei mensagem. Teve um que falou assim: você está me respondendo agora? Acordou agora, né, pastor? 12:30. Eu falei: foi, irmão, abençoado, foi sim. Se isso te faz feliz, pense como você quiser. Mas quem é que estava dormindo de verdade? Talvez quem está preso no dia a dia, eu tenho que resolver. Mas a minha vida espiritual precisa ser dado a devida atenção. Então, pensa aí, como é que está a sua vida de oração? 2020, como é que foi? Dormindo ou acordado? Por fim, o nosso quarto exemplo, pode passar mais um aí. Um camarada que dormiu dentro da igreja. Ah, pastor, isso não tem, não tem. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9, tem a história de Eutico. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mano, imagina a cena. A igreja feliz, reunida, o apóstolo Paulo pregando, e aí o texto fala que ele demorou na pregação dele, glória a Deus por isso, quanto mais palavra, melhor. Paulo demorou naquele dia, porque muita coisa ia acontecer na vida de Paulo, e ali é como se fosse uma despedida para aquele povo. Talvez ele não tivesse outros momentos com aquela galera, e o culto se estendeu, e muita gente estava focada e estava na bênção. Mas o tal do Eutico começou a dormir,
E o texto fala, não foi aquela cochilada. Sabe aquela pescada que a gente... Igual, eu não esqueço, cara, um culto. Meu Deus, olha os pecados confessados. Eu fui pregar lá em Niterói, na Shalom. Aí a gente ficou lá na casa do Tiago e da Adeline. Só que ninguém dormiu naquele dia. A Rebequinha estava também, né? Ninguém dormiu naquele dia. A gente resolveu que a gente ia passar a noite acordado, conversando, para a glória de Deus. Isso foi no sábado, ficamos a noite acordado. De manhã, a gente veio para cá e está rolando o culto da manhã. Meu Deus do céu, foi uma das vergonhas maiores que eu passei. Porque na minha cabeça eu estava acordado. Eu juro que eu acho que eu estava acordado. No dia estava eu, o Jonathan e a Xarifa, nós três. Um do lado do outro, os três tinham passado a noite acordada. E eu jurava que eu estava acordado, jurava. Várias vezes o Jonathan quase bateu a cabeça na cadeira e eu ri dele, porque eu achava que eu estava acordado. Mas começou a oração. E quando a oração começou, todo mundo estava sentado assim como eu. Quando disse amém, o meu cérebro despertou. Mas quando eu abri os olhos, todo mundo estava de pé, menos eu. Em algum momento naquela oração, foi pedido para todo mundo ficar de pé. Mas eu dormi, eu apaguei nessa hora, só pode. Sabe, irmão, não é desse dormida que o texto está falando ainda não. Essa minha dormida foi feiona, mas a de Eutico, ele dormiu profundamente. E ele caiu e morreu. Ele estava dentro da igreja, ouvindo a mensagem. Olha o quanto isso é profético. Ele estava dentro da igreja, ele ouvia a mensagem do Senhor, mas ele caiu e morreu. Será que isso acontece com a gente? Será que isso pode acontecer? Como é que eu posso evitar isso, pastor? Se você começou a perceber que você está com sono, levanta, mano. No CDR a gente faz muito isso, né? A gente fala assim, quando está a galera aqui, os acampantes, eu falo, se tiver alguém com sono, levanta, encosta na janela, fica de pé, faz alguma coisa, mas não dorme nessa hora. Vence o sono. Se espiritualmente você percebe que você está sonolento, você precisa fazer alguma coisa. Toma um energético, dá um tapa na tua cara, sei lá, se sacode, fica de pé, pula. Mas você precisa ficar acordado. Porque dormir agora pode ser fatal. Eu já falei isso outras vezes, e tem gente que às vezes não entende, então preste atenção no que eu vou falar. Tem mais demônio dentro da igreja do que fora da igreja. Entende o que eu vou dizer. Tenha inteligência espiritual agora para entender o que eu estou dizendo. Lá no mundo, vamos imaginar uma balada, na boate. Todo mundo foi para lá com vontade de beber, de fumar, de usar droga, de se prostituir. Todo mundo está com a mesma intenção. Imagina que o inferno, então, na escala da boate, tem um diabo só. Um demônio, um capeta consegue coordenar todo mundo. Porque todo mundo quer a mesma coisa. Um capeta coordena tudo. Mas a intenção do diabo é matar, roubar e destruir. Quem está morto precisa ser morto? Quem está no mundo longe de Jesus está morto, certo? Está morto. Como é que o diabo vai matar quem está morto? Não é o foco dele. O foco dele é matar onde tem vida. E qual é o lugar que tem mais vida? O diabo, ele tem a atenção total voltada para isso aqui. Enquanto o Ministério de Louvor escolhia as músicas, e talvez alguns estavam ali displicentes no grupo, essa não, essa eu gosto. Não é a que você gosta, é a que você orou e que Deus mostrou. Enquanto talvez muita gente estava dispersa, e o Tiago arrancando os cabelos para tentar reunir a galera ali em torno de um mesmo propósito, porque às vezes eu leio as mensagens, tem mais figurinha do que tudo no grupo. Cara. Enquanto tudo isso acontecia, o diabo estava atento, buscando saber qual era a música. Quem estava escalado? Qual era o ponto fraco que podia atacar? Vai ter gente estreando no louvor, vai cantar pela primeira vez, tem 2 ali, ó.
Como é que eu faço para deixar eles tristes essa semana? Como é que eu consigo evitar que eles sejam bênção? O que eu posso fazer para tirar a concentração de quem está ali? O diabo estava totalmente interessado nesse culto. Muito mais interessado do que a maioria de nós. Enquanto a Débora estava lá, fazendo esse brownie delicioso, e colocando o coração dela em Deus, falando assim, Senhor, está aqui, é para ti. E a gente recebe aí um carinho como esse, para se lembrar do dia da Bíblia, da palavra de Deus. O diabo estava desesperado lá, tentando de todo jeito uma brecha para ver o que eu posso fazer para isso não dar certo. O que eu posso fazer para tentar destruir a projeção? O que eu posso fazer para ninguém ver a divulgação do culto? O que eu posso fazer para não levar as pessoas a estarem diante da internet vendo esse culto ou aqui presencial? O que eu posso atrapalhar a vida do pregador? O diabo estava totalmente ligado em tudo isso que ia acontecer. E nós? O diabo está totalmente focado no que vai acontecer no próximo momento. Eu vou pedir para o louvor vir para cá. Nós vamos cantar uma canção, cara. Enquanto a gente canta, não é porque a gente gosta de uma musiquinha legal. Não é isso. O objetivo de nós cantarmos agora é entoar adoração ao nome do Senhor. E criar uma atmosfera de adoração que seja tão intensa, que faça com que nenhum demônio consiga resistir a esse ambiente. A nossa intenção agora é alcançar o coração de Deus em unidade de adoração. Estar conectado com Ele de uma forma tão ampla, tão intensa, que a gente olhe para nós mesmos e a gente enxergue Jesus. Mas o diabo está trabalhando nesse momento para tirar o teu foco, para fazer com que você ache uma bobeira um momento como esse, para fazer você de repente falar assim, e daí se eu quiser ficar com o olho aberto? Irmão, ninguém é obrigado a fechar o olho, ninguém é obrigado a ficar em pé, a ficar de joelho, a ficar de jeito nenhum. Ninguém é obrigado a vir aqui na frente, ninguém é obrigado a orar pelas outras pessoas, ninguém é obrigado a nada disso. Mas entenda, o diabo está trabalhando nesse momento para destruir tudo aquilo que pode salvar vidas. É possível alguém dormir dentro da igreja? Caminhando como membro de uma igreja? É possível. Eutico dormiu profundamente e morreu. E eu não sei, cara, de verdade, como é que você se sente nessa história. A gente começou com a nossa pesquisa lá. Quase meio a meio. 48,51. 48,9, 51,1. Acho que foi isso. Quase meio a meio. Mas e se a gente fosse honesto com a gente agora? E olhasse para o nosso 2020? Será que realmente a gente estava acordado? Será que não teve ninguém morrendo do nosso lado e a gente não viu? Não, pastor, eu vi. Inclusive eu fiquei com raiva, pastor, porque ninguém na igreja fez nada. E você? O que você fez? Porque talvez alguém tenha morrido do teu lado, cara. E você estava com o coração tão duro que você não fez nada, você nem sentiu a perda. Como é que foi o teu 2020? Na tua vida com Deus, na tua caminhada com Deus. Olha para trás e pensa no melhor momento que você teve com Jesus, o dia mais incrível que você viveu com Ele. E me responde por que esses dias não se repetiram em 2021 até agora. Em 2020, desculpa. O que falta para você começar a viver agora? Não é lá esperar 2021, não. É agora, hoje. O ano não acabou. E você não precisa esperar que dias se passem para tomar uma atitude. Não, é agora. É hoje. Faça uma pergunta para você mesmo. Você ama a presença de Jesus? Essa canção fala sobre isso. É uma declaração que a gente diz: Pai, eu amo a tua presença.
Mas pergunta agora para você se você realmente ama isso, se realmente o que você quer é caminhar com Deus, porque coisas grandiosas estão para vir sobre nós. Deus quer nos levar a viver coisas incríveis aqui, mas Deus quer contar com aqueles que verdadeiramente estão compromissados com a sua obra. Lembra da história de Gideão? Haviam 32.000 homens prontos para o combate, mas na guerra de Deus só 300 foram selecionados, porque esses estavam totalmente voltados, totalmente preparados para aquilo que Deus tinha para fazer. Quem é você nesse exército? Quem você quer ser nesse exército? Como é que você está hoje? Dormindo ou acordado? Disposto a acordar ou não? Talvez agora, espiritualmente, está acontecendo um barulho aí perto de você, um despertador espiritual. O Senhor está te chamando, dizendo: ei, vamos levantar. Está na hora de grandes coisas acontecerem. Eu quero te usar como eu nunca te usei. Eu quero te mostrar coisas que você nunca viu. Eu quero te levar a caminhos que você nunca esteve. Mas para isso, eu quero te ver de pé. Eu quero que você esteja despertado. Você pode ficar sentado como você está, orando, intercedendo pela vida daqueles que precisam tomar uma decisão. Mas se você honestamente sente que você precisa acordar, ou que você está lá sonolento, sentado na cama, e que está na hora de levantar e fazer algo a mais para o Senhor, eu vou pedir para você ficar de pé enquanto essa canção é cantada. É um gesto simples, reconhecer aqui diante da sua família e dizer: Senhor, eu quero estar acordado, eu quero ser usado pelo Senhor. O gesto é ficar de pé, e se você vai ficar ou não, é uma decisão sua. Mas o Espírito Santo de Deus, nesse momento, está procurando corações que queiram se alinhar ao coração dele. Vamos adorar o Senhor.